Imagine um mundo mergulhado em um silêncio absoluto. Não apenas o silêncio da ausência de som, mas o silêncio de Deus. Durante 400 anos, nenhuma profecia, nenhuma visão, nenhuma palavra direta dos céus rompeu a escuridão que cobria a humanidade. O povo caminhava às apalpadelas, como cegos em um labirinto sem fim, onde a esperança era apenas uma memória distante e a dor, uma companheira constante. Era um tempo onde o pranto sufocava o júbilo, e a sequidão espiritual transformava almas em desertos áridos. Mas nas antigas escrituras, escondidas sob o pó dos séculos, havia uma promessa de que uma estrela da alva surgiria, não para apenas iluminar o caminho, mas para ser o próprio caminho. Hoje você vai descobrir a verdadeira história por trás do título que mudou o destino do universo. Cristo, a luz do mundo, prepare-se, porque a noite já passou e o dia da justiça está prestes a ser revelado diante dos seus olhos. A história da humanidade sempre foi marcada por uma luta constante entre a luz e as trevas. Desde o momento em que o homem decidiu caminhar sozinho, uma sombra se projetou sobre a terra. Impérios se ergueram e caíram, banhados em sangue e conquista. A filosofia tentou explicar o sofrimento. A religião tentou apaziguar a ira divina. Mas nada conseguia preencher o abismo que existia no coração humano. O profeta Isaías, séculos antes, olhou para este cenário desolador e clamou que o povo que andava em trevas veria uma grande luz. Mas o que significava essa luz? Não era um conceito abstrato, nem uma nova doutrina política. Era uma pessoa, a promessa era de um reino divinal que desceria sobre nós. Não com exércitos e espadas, mas com uma autoridade silenciosa e avassaladora. Quando o momento chegou, o cenário não poderia ser mais improvável. Uma província esquecida, sob o calcanhar de ferro de Roma. A opressão era visível em cada esquina, a fome no rosto das crianças e o desespero nos olhos dos anciãos. Foi nesse abismo que a luz resplandequeu. E não foi um clarão que cegou a todos de imediato, mas uma chama que começou em uma manjedoura e se espalhou como um incêndio imparável. Cristo, o conselheiro, o príncipe da paz, ele não veio apenas para ensinar a moralidade. Ele veio para alterar a própria estrutura da realidade espiritual. Onde ele pisava, a treva recuava. Pense nos cegos, que pela primeira vez viram as cores da criação. Pense nos leprosos, condenados à solidão eterna, sentindo a pele restaurada. Pense nos mortos, ouvindo sua voz no além-túmulo e voltando à vida. Isso não era mágica, isso era a invasão do reino dos céus na terra. A mensagem que ele trazia era radical. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa afirmação foi um choque sísmico. Em um mundo onde todos buscavam desesperadamente por respostas, ele se apresentou como a própria resposta. Ele declarou que a noite da ignorância e do afastamento de Deus estava chegando ao fim. O pão que vem do céu estava sendo oferecido para saciar uma fome que o pão terreno jamais poderia satisfazer. Mas a luz, por sua própria natureza, expõe o que está escondido. E isso incomodou. A liderança religiosa da época, acostumada a controlar as sombras, sentiu-se ameaçada por esse brilho incontrolável. Eles preferiam a escuridão de suas tradições mortas à luz viva que estava diante deles. E assim, o conflito se intensificou. Não foi uma batalha física, mas espiritual. Onde havia ódio, ele trouxe amor. Onde dominava a sequidão do legalismo, ele fez brotar águas de salvação. Ele mostrou que a verdadeira escravidão não era a de Roma, mas a do pecado que acorrentava a alma humana. Ele veio anunciar que o dia da justiça havia chegado, mas essa justiça não era punitiva para aqueles que o aceitassem. Era uma justiça justificadora. Ele tomou sobre si a condenação que era nossa. A trajetória dessa luz parecia caminhar para um fim trágico. No Monte Calvário, as trevas pareciam ter vencido. O sol se escondeu. A luz do mundo foi pregada em uma cruz, e por um momento o universo prendeu a respiração. A esperança parecia ter sido sepultada em uma tumba fria, selada por uma pedra pesada. Mas a luz verdadeira não pode ser contida pela morte. Aquele túmulo não era um fim, era um útero de onde a vida surgiria triunfante. No terceiro dia, a pedra rolou. A estrela da alva brilhou com uma intensidade que nem a morte pôde suportar. Ele ressuscitou não como um espírito, mas como o vencedor, o autor de uma redenção tão preciosa que o valor dela é incalculável. Ele provou que a escuridão é apenas a ausência de luz, e onde ele está,
a escuridão deixa de existir. A ressurreição foi o selo de garantia de que a promessa feita a Adão, a Abraão e a Davi tinha sido cumprida. O Salvador prometido não falhou. Hoje olhamos para o mundo ao nosso redor e ainda vemos sombras. Vemos guerras, vemos dor, vemos a confusão moral e espiritual. Mas a diferença é que agora a luz já foi acesa. Ela brilha através dos séculos, iluminando o caminho de volta para casa. Cristo continua sendo o pão da vida, o príncipe da paz. Ele continua sendo a resposta para o vazio existencial que consome a sociedade moderna. A mensagem do hino antigo ecoa com uma verdade eterna. Onde havia pranto, agora pode haver júbilo. Em lugar de dor eterna, a paz pode surgir. Não é uma promessa para o futuro distante apenas, mas para o agora. A noite já passou para aqueles que abrem os olhos para ver a luz. Muitos tentam encontrar essa luz em filosofias, em prazeres momentâneos, em sucesso material, mas acabam descobrindo que são apenas faíscas que se apagam rapidamente, deixando a escuridão ainda mais densa. A luz de Cristo é a única que é eterna, que não oscila e que não projeta sombras de dúvida. Ela é a estrela que guia o navegante perdido no mar revolto da vida até o porto seguro. Ela é o farol que avisa sobre os perigos e aponta para a salvação. Aceitar essa luz é aceitar a realidade de que não fomos feitos para as trevas. Fomos feitos para brilhar, refletindo a glória daquele que nos criou. A redenção que ele oferece é preciosa porque custou tudo. Custou a glória do céu, custou o suor de sangue no Getsêmani, custou a humilhação da cruz. Mas o resultado é a liberdade. Liberdade do medo, liberdade da culpa, liberdade da condenação. É saber que, não importa quão escura seja a noite da sua alma, o amanhecer já foi decretado. O Rei da Glória desceu até nós para que pudéssemos subir até ele. Ele trocou sua coroa de luz por uma coroa de espinhos, para que pudéssemos trocar nossa culpa por sua justiça. Talvez você esteja vivendo em um momento de escuridão. Agora, talvez o pranto tenha sido sua única linguagem e a sequidão tenha tomado conta do seu coração. Talvez você sinta que está vagando sem direção, esperando por um sinal, por uma estrela que guie seus passos. Eu tenho uma boa notícia para você. A estrela da alva já resplandeceu. A luz do mundo está aqui, agora, ao alcance de uma oração, ao alcance de um suspiro de fé. Não deixe que a escuridão deste mundo te cegue para a realidade do reino divinal. Cristo não é apenas uma figura histórica, ele é a realidade presente e viva. A noite já passou. O dia da justiça chegou. A pergunta é: você vai continuar vivendo nas sombras ou vai dar um passo em direção à luz? Se você sentiu essa luz tocando seu coração hoje, se você percebeu que precisa dessa redenção preciosa, não ignore esse chamado. A escuridão só tem poder quando rejeitamos a luz. Hoje pode ser o dia em que o júbilo substitui o pranto na sua vida. Hoje pode ser o dia em que as águas vivas brotam no seu deserto. Entregue seus caminhos a Cristo, a luz do mundo, e permita que Ele escreva um novo capítulo na sua história. Um capítulo onde a luz nunca se apaga. Inscreva-se no canal para continuar sendo edificado pela verdade e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ver a luz hoje. Que a paz do Príncipe da Paz esteja com você.